Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like se gosta do canal, se curte os relatos e se curte os relatos de Maledite, já vai lá e já deixa o seu like. Ok? Combinado? Então, beleza? Não se esqueça da caixa assombrada do mês de outubro. Tá disponível lá na loja. Assim que eu tiver mais produtinhos aqui, eu mando pra você. Eu mando não. Eu mostro pra vocês. Mas um deles é esta linda vela. Aqui, ó, da Amei Store. Olha que belezinha. Tem aqui a abóborazinha em cima. Uma vela com cheiro delicioso. Velinha aromática de cereja e avelã. Olha aqui, que belezinha. Vai na caixa assombrada do mês de outubro com o tema Halloween. Não perca a sua, escuta o que eu tô te falando. Vai ter caneca, bem legal, tá bom? E mais coisinhas, é claro. Gostosura, né? Tem que ter gostosura, não vai travessura. Será que vai travessura? Gostosura e travessura? Bom, vamos lá, então, pro relato de hoje, que é este. Primeiro relato de hoje. Tem 3 relatos, tá? Separei 3 aqui. Um mais longo e outros 2 mais curtos. De Maledite. Então, vamos lá. A Maledite louca. E qual que não é? Fala pra mim. Qual que não é? Louca. Mas vamos lá. Não, tem essa espertona, né? De louca não tem nada. É muito das espertas, isso sim. Mas vamos lá com esse relato aqui hoje. Agora. Que é de uma moça, eu acho, que nos conta. Oi, Ana. Oi, canal assombrado. Hoje eu vim contar um relato de Maledite que era pior que o cão. Todos os nomes estão trocados. Obrigada. No ano de 2011... Todos os nomes estão trocados, né? Ok. No ano de 2011, Giovana se mudou para a cidade grande. Um condomínio, para ser mais exata. Ela ia fazer faculdade, estava animada para esse momento. Conseguiu o último apartamento e também o apartamento que ninguém parava. Ninguém parava naquele apartamento. Não por ele ser assombrado, e sim por causa da vizinha, que era louca. Ao falar com o síndico sobre o apartamento, ele insistiu falando assim: tem certeza que você quer mesmo esse apartamento? Você tem certeza que quer esse apartamento? Mesmo, sim, quer mesmo? Olha, a mulher que mora aí do lado, ela é louca, tá? E aí, ela respondeu: pois eu também sou. Então, aqui ela vai achar o dela. E assim foi Giovana se mudar para esse apartamento. Os primeiros meses ela nem viu. Nos primeiros meses ela nem viu a tal vizinha. Mas um dia, quando voltava da faculdade, por volta das 10 horas da noite, viu que a vizinha estava tentando abrir a porta do seu apartamento, que parecia estar emperrada. Giovana olhou e, por via das dúvidas, deu um boa noite. Boa noite. A porta tá difícil aí? A Maledite então parou, olhou para Giovana, abrindo um sorriso. Essa porcaria, para não falar outra coisa, essa porcaria fechou e não quer abrir. Nossa, que raiva! Então a Giovana foi lá tentar abrir a porta e conseguiu, depois de longos minutos, e quase caindo dentro do apartamento quando a porta abriu de vez. E aí a Maledite disse: obrigada, viu, moça? Achei que ia ficar a noite inteira aqui. Bom, se despediram e cada uma foi para o seu apartamento. Giovana ficou matutando na cabeça o motivo do síndico ter falado aquilo da vizinha. Ela não lhe pareceu uma pessoa ruim. Achou ela até que muito simpática. Mas, parte 2, agora que os avisos chegando. Bom, Giovana frequentava um terreiro. Uma vez por mês ela ia lá, pois a faculdade e o serviço tomavam todo o tempo de Giovana. Bom, ela chegou no terreiro, sentou, ficou esperando a gira começar. Não soube dizer quais entidades iriam vir em terra, né? Mas uma entidade que ela achava que era um Exu Mirim veio em terra. Não era para ele vir, pois ela escutou algumas pessoas falando assim: oxe, será que eu confundi os dias e é dia de Exu hoje? E a outra pessoa retrucava: ué, então estamos nós duas, porque eu também não vim preparada, não. Bom, Giovana viu que 3 pessoas chegaram perto da entidade. A entidade falou alguma coisa e foi embora.
Essas pessoas que estavam as pessoas que estavam longe e as pessoas que estavam esperando para se consultar com as entidades ficaram sem entender, pois a entidade veio e foi embora. Foi quando Giovanna viu uma das pessoas que foi conversar com a entidade vindo na direção dela. Ela disfarçou olhando para o lado, mas não teve jeito. A mulher chamou Giovanna para um quartinho. E a moça falou o seguinte: mandaram te dar um recado. A Giovanna já estava pensando em 1001 coisas, né? E falou para a mulher: tá, pode falar. Respondeu assim, não querendo ouvir o que tinha para saber. E a mulher falou: olha, é para você tomar cuidado com uma moça de alma ruim. Ela não é boa. Toma cuidado. Na hora, não passava ninguém na mente da Giovanna. Mas ela falou, tá bom, obrigada, né? Bom, passaram-se umas 3 semanas e a Giovanna começou a falar frequentemente com a Maledite, pois agora elas se encontravam mais no corredor do apartamento, coisa que não ocorria no início. Maledite falou que trabalhava como enfermeira num hospital famoso da cidade. Lá, na época que Giovanna se mudou para o apartamento, a Maledite trabalhava no turno da noite, mas agora estava no turno do dia, ou seja, chegavam juntas. Maledite chegava um pouquinho mais cedo, mas sempre acabava encontrando ela pelos corredores, e assim uma amizade foi sendo criada. Giovanna achava Maledite legal, engraçada, não entendia o motivo dos outros vizinhos não conversarem com ela. Inclusive, teve uns pensamentos que lá na frente se arrependeu e muito. Pensamento 1. Eu acho que esse povo tem inveja da Maledite, pois ela é tão legal e mal fica no apartamento. Pensamento 2. Eu acho que a dona fulana tem ciúmes da Maledite, pois ela é bonita pra caramba. Se eu namorasse, eu teria medo de deixar ela com meu namorado. Em uma noite qualquer, Giovanna teve um sonho. E o sonho foi assim. Um homem moreno de cabelos cacheados estava no apartamento dela. E eles estavam se pegando. Logo depois vinha a cena da Maledite conversando com o rapaz e ele indo embora. Giovanna acordou e levou isso como um sonho qualquer. Afinal, ela não conhecia ninguém com as características daquele rapaz do sonho. Em uma bela tarde, para ser mais exata, num feriado, Giovanna tirou o dia para limpar a casa. Colocou um pagodinho na televisão, amarrou um pano na cabeça e começou a faxina. Umas 2 horas depois, escutou batidas na porta. Quando abriu um pouco a porta, se espantou ao ver Maledite segurando uma travessa de lasanha nas mãos. Giovanna deu uma olhada na travessa, a barriga deu aquela roncada, a boca encheu de água e ela pensou, espero que ela esteja trazendo isso para mim. E aí a Maledite disse, olha o que eu fiz, eu não tô afim de comer sozinha, sabe? E também fiz muito. Giovanna quase que sorriu de alegria. Bom, elas comeram e depois Maledite ajudou a terminar a faxina na casa dela, da Giovanna. Bom, 3 meses se passaram e a amizade delas estava a todo vapor. Saíam até para baladas juntas. Às vezes pegavam um bar na rua de baixo. Enfim, depois que Giovanna passou a andar com Maledite, todo mundo do prédio parou de falar com ela também. Giovanna nem ligou, nunca tinha feito nada para eles, mas às vezes quando ela via que todos conversavam ali entre si, menos com ela e com a Maledite, ela se incomodava lá no fundo, pois Maledite era uma moça legal e ela também não era ruim. Bom, um dia se passou, Giovanna mudou de serviço. Um tempo se passou e Giovanna mudou de serviço e agora tinha mais tempo livre e começou a frequentar uma academia. E qual não foi a sua surpresa ao ver que quem ficava na recepção era o cara que ela tinha sonhado meses atrás. A princípio ela não puxou assunto, não trocou uma palavra com ele. Mas, num belo dia, caiu um temporal bem na hora que Giovanna estava saindo da academia e ele deu uma carona até seu apartamento. Depois disso, começaram os flertes
Ele começou a levar doce para ela, até que o primeiro pedido para sair foi feito. Giovanna, agora com sua amizade, com força total, mas tinha algumas falas e atitudes que lhe incomodavam. Inclusive, elas chegaram a soltar farpas, pois Giovanna não era assim de aguentar calada também, sabe? Então, elas tinham ali uma amizade a todo vapor, mas tinha algumas falas da Maledite que davam umas cutucadas na Giovanna, e a Giovanna não levava desaforo pra cá, também respondia, então... Bom, segue algumas falas aqui da Maledite que fez a Giovanna retrucar. Maledite falava assim: ai, amiga, acho que esse vestido ia combinar com alguém com menos cor. Com menos cor. A Maledite falou isso avaliando o vestido enquanto Giovanna provava. Tipo, como assim, gente, menos cor? Aí a Giovanna falou: assim, você não é preta ainda. Não, olha só o que ela falou. Assim, você não é preta, ainda bem, mas também não é branca. Não combina essa cor e o estilo do vestido. Até em pretos iriam combinar. E aí a Giovanna, tipo, como é? Hã? Olha só, eu não quero esses papos pro meu lado não, hein? E outra, quem tem que achar bonito ou não sou eu. Cor nenhuma define a beleza de roupa. Que fala mais racista, Maledite. Bom, Giovanna não aceitava algumas coisas que Maledite falava. Mas tirando isso, a Maledite era legal. Era o que ela pensava, né? Era o que a Giovanna pensava. Bom, Gabriel era o nome do cara que a Giovanna estava saindo. E estava curtindo bastante sair com ele. Mas era só isso. Ela não sentia nada assim por ele. Ao contrário de Gabriel, que vivia cobrando Giovanna por coisas que ele achava que era falta de respeito. Giovanna comentou com a Maledite que não queria nada com ele, que só eram umas ficadas e só isso. Maledite, por sua vez, deu vários conselhos para a amiga, incentivando ela a dar um ponto final em tudo. A amizade começou a desfazer-se. Bom, um belo dia, Gabriel apareceu no apartamento de Giovanna, do nada. Ela ficou surpresa, mas eles foram curtir a noite. No dia seguinte, eles estavam no sofá, se pegando, quando a Maledite bateu na porta pedindo um rolo de papel higiênico. Giovanna foi ao banheiro, demorou um pouquinho, pois a porta do armário estava quebrada e se puxasse com força, a porta saía na mão. Então, ao voltar para a sala, ela só viu a Maledite lá. E perguntou, né, uai, cadê o Gabriel? Ela fez uma cara de Aí a Maledite fez uma cara de sonsa, suspirou e falou: ai, amiga, fiz porcaria. Eu achei que ele estava aqui para você falar que não queria nada com ele. Aí eu perguntei, né? E ele ficou super chateado e foi embora. Ai, que coisa, né? Bom, na hora subiu uma raiva na Maledite, que a Giovanna suspirou fundo entregando o rolo e mandou a Maledite embora. Nossa, que raiva que ela estava. Ela não acreditava que a Maledite tinha feito aquilo. 2 semanas se passou. Giovanna não trocou uma palavra com a Maledite e ao entrar no elevador do prédio onde já se encontrava um morador, o homem ficou olhando para Giovanna por algum tempo e depois se virou para ela falando o seguinte: ô moça, eu tenho que falar, eu tenho que falar, sabe? Minha mulher falou para eu não me meter, que você ia ver sozinha, mas eu tenho que falar. Aí a Giovanna olhou o homem de cima a baixo e ele continuou: a Maledite não é uma boa pessoa. Acredite, todos nós aqui do prédio já tivemos alguma amizade com ela. E ela é a pior pessoa que eu já conheci. Ô moça, você é tão nova. Se possível, mude de apartamento. Ela não presta. Gente, pra pessoa vir falar aí, pra você mudar de apartamento por causa da pessoa. Ela só não presta, mas a mulher deve ser perigosa ainda por cima. Mas vamos lá. Continuando. E aí, quando o homem ia continuar a falar, a porta foi aberta e a Maledite estava esperando. E quando viu que a Giovanna estava virada de frente pro homem, ergueu a sobrancelha. Giovanna saiu do elevador, assim como o homem. Ele seguiu para o carro dele e ela saiu a pé mesmo. 3 dias se passaram e Maledite apareceu no apartamento de Giovanna.
Sim, isso mesmo, apareceu. Ela simplesmente entrou no apartamento sem ser convidada. E melhor, Giovanna não sabia como ela tinha entrado. Apareceu, alcoolizada, e gritava com a Giovanna, apontando o dedo na cara dela. Eu vi você conversando com ele. Você tá do lado deles. Ela mal ficava em pé de bêbada e continuava. Você é igual a eles. Morrem de inveja de mim. Cuidado, Giovanna, você não me conhece. E a Giovanna, ah, é? E você me conhece por acaso? Vai pra PQP, Maledite. Some da minha casa agora. Ou quer que eu tire você pelos cabelos. E a Maledite começou a gritar mais ainda. Você vai me pegar? Você vai me pagar. Todos vão me pagar. Aí a Giovanna perdeu a paciência. Quer dizer, a Maledite começou a gritar mais ainda. E aí a Giovanna perdeu a paciência, agarrando a Maledite pelos cabelos e jogando ela pra fora do apartamento. Mas acha que a Maledite parou? Que nada. Ficou andando no corredor do prédio, xingando todo mundo do prédio, falando que ela ia acabar com a vida deles e mais outras coisas. Depois daquele dia, a vida da Giovanna virou um inferno. Ficou insuportável ir para a faculdade, ir trabalhar e voltar para casa. Uma bela noite, onde a Maledite fez barulhos propositais em seu apartamento, não deixando a Giovanna dormir, e quando finalmente os barulhos pararam, a Giovanna pegou no sono e teve um sonho. Na verdade, ela teve 2 sonhos, que foram os seguintes. O primeiro sonho seguia assim. Giovanna estava no banheiro quando ela escutava um assobio muito fino vindo da sala. E quando ela chegava lá, a Maledite estava segurando uma coruja. Ela ria muito e falava assim: eu acredito que você vai ficar sem cabelos. Aceito as consequências dos meus atos. Voe, minha linda, acaba com ela. Bom, e logo em seguida aparecia um homem todo de branco, alto, com uma cara séria, que pegava a coruja no ar com uma mão, olhando para Maledite e balançando a cabeça de um lado para o outro. Aí o sonho mudava e ela estava na recepção do prédio dela. Parecia que estava tendo uma festa, pois tinha várias pessoas lá e crianças correndo de um lado para o outro. Giovanna se viu conversando com Maledite exatamente... Giovanna se viu conversando com Maledite. Exatamente, ela estava conversando com a Maledite e ao mesmo tempo não. Maledite tinha uma travessa de vidro nas mãos, com um bolo de chocolate que oferecia para Giovanna, que pegava o bolo e comia, e a Maledite dava um meio sorriso. Logo em seguida, vinham umas crianças correndo na direção da Giovanna e uma delas parava em sua frente e falava assim: tá vendo, tia? Ela deu um bolo. Cuidado, não aceite nada vindo dela. Cuidado com o bolo. E aí Giovanna acordou. E como num passe de mágica, aquele sonho que ela teve um ano atrás, onde ela viu a Maledite falando alguma coisa pro cara, que depois ela descobriu que esse cara era o Gabriel, veio na mente dela como mágica, ela lembrou. E é claro, a Maledite falou alguma coisa pro Gabriel e ele foi embora. E ela tinha certeza que não foi coisa boa, pois desde aquele dia ela estava bloqueada pro Gabriel. E ele não trabalhava mais na academia. É claro que foi a Maledite, bem que ela foi avisada. Os meses se passaram e Giovanna começou a ter crises de pânico. Não ia mais à faculdade, não trabalhava mais, pois como ela começou a faltar, foi demitida. Ela não conseguia sair de casa mais. Emagreceu muito, pois não conseguia comer nada. Ela escutava vozes chamando por ela e às vezes escutava um assobio fino vindo da sala, como no sonho. Uma vez, Giovanna viu uma live no Facebook do Espiritismo que falava sobre como perceber que estamos sendo obsediados e como temos que prestar atenção aos sinais. Deu uma vontade louca de ir conhecer o local e foi o que ela quase fez, pois quando ela saiu do quarto dela, ela viu uma mulher baixa parada na porta. Aí ela voltou para o quarto se trancando e começou a rezar. Mas ela sempre esquecia a reza no meio.
Agora Giovanna tinha paralisia do sono e escutava vozes chamando por ela a noite inteira. Ela não dormia. Uma vez ela viu uma cadeira saindo do guarda-roupas dela e indo na direção da porta que estava fechada. Ah, uma cadeira não, é uma caveira. Tá escrito cadeira mesmo, mas é uma caveira, tá? Uma vez ela viu uma caveira saindo do guarda-roupas dela e indo na direção da porta que estava fechada. A caveira passou reto e Giovanna estava lá, paralisada, vendo tudo sem poder nem gritar. Às vezes, quando ela sentia fome, ela preparava algo e logo depois de comer, vomitava tudo. Giovanna não aguentava mais tudo aquilo e, num surto de desespero, mandou mensagem na live que ela via direto e que de alguma forma acalmava ela. Ela logo foi respondida no privado, onde disseram que só estavam esperando ela entrar em contato com eles, pois eles já tinham sido avisados sobre ela. Giovanna passou seu endereço e eles falaram que iam até a casa dela. No outro dia cedo, estava lá 6 pessoas no prédio. E justo nesse dia, ela conseguiu sair do quarto e até arrumou a casa, meio que por cima, mas arrumou. Liberou a entrada deles e ficou no aguardo. Quando bateram na porta, ela já foi logo abrindo. Tinha 3 mulheres e 3 homens. Um dos homens olhou para o apartamento ao lado, o da Maledite, e falou assim: "Nossa, vocês também sentiram? Aqui não tem coisa boa, não." Os outros só balançaram a cabeça olhando para o interior do apartamento da Giovanna. E aí a Giovanna perguntou, já com um pouco de medo, né? "Vocês não vão entrar?" E eles disseram: "Não dá. Vamos ter que rezar antes e pedir ajuda para os amigos de luz. Nossa, tem tanta coisa aí dentro." E logo em seguida, essa pessoa que falou isso recebeu um tapa no ombro, no braço, do tipo, não é pra falar pra ela, sabe? Outra pessoa falou tipo, não é pra falar pra ela que tá cheio de coisa aí dentro. Bom, eles começaram a rezar baixinho quando um dos homens se curvou e olhou pra Giovanna dando um sorriso. Na hora, por instinto, ela ia fechando a porta na cara das pessoas, quando uma delas segurou a porta pedindo calma. Giovanna quase que respondeu: "Que calma o quê? Tô nervosa, né?" Aí essa pessoa falou assim, segurou a porta e falou: "Giovanna, isso que você tá vendo era o que estava impedindo a nossa passagem. Ela estava na porta da sua casa." A Giovanna estava já perdendo as forças nas pernas essa hora. E aí ela perguntou: "E o que tá fazendo aqui?" Não, uma das pessoas que estava ali no grupo perguntou: "E o que tá fazendo aqui, né?" E só obteve um gemido baixo. Tipo assim. E aí a pessoa falou: "Vou perguntar de novo. O que tá fazendo aqui?" Será que a pessoa incorporou isso? Foi alguém, a mulher que ela via lá que não deixava sair da porta, incorporou nesse homem, nessa pessoa que deu o sorriso, abaixou a cabeça, assim? E aí outra pessoa tá perguntando pra esse espírito, é isso? Vou perguntar de novo, o que você tá fazendo aqui? Foi quando a Giovanna percebeu que não era a mulher que estava ali conversando com aquela coisa corcunda. Ela relata que a mulher estava reta, com as mãos ao lado do corpo, diferente da postura que ela estava há 2 segundos atrás. E aí aquilo falou, mostrando o apartamento da Maledite com a cabeça. Falou assim: "Ela me mandou. Ela me mandou pra deixar essa aqui louca e eu tô conseguindo." E aí a mulher falou: "Você vai ganhar o que com isso? Mais escuridão e dor? Vai continuar aí sofrendo e às vezes vai aparecer alguém como ela pedindo favor para você e você só vai amenizar a sua dor causando sofrimento nos outros. Mas e quando ninguém mais precisar de você?" Aí aquilo lá respondeu de forma sarcástica: "Eu dou um jeito de colocar em qualquer pessoa." Eu dou um jeito de colocar em qualquer pessoa, isso é fácil." E aí a mulher falou: "Não é a primeira vez que lidamos com você
e você falou que iria. E aí, nesse momento, a mulher foi cortada por aquela coisa que disse: vocês mentiram, são um bando de mentirosos, falaram que eu ia para a luz, que eu ia ter de volta o que vocês tiraram de mim. E aí a mulher falou: e você não estava na luz? As coisas não são fáceis, você tem muito o que pagar, você já prejudicou muita gente, não vê isso? Você quer ganhar a luz sem pagar pelo que você fez? Por quê? Só porque você quer o que é seu de volta. E aí aquela coisa dizia: vocês são um bando de mentirosos, eu estava sofrendo lá. Aqui não. Aqui eu faço trabalhos para as pessoas que precisam e eu não sofro lá assim. E aí eu não sofro. Eu faço trabalho para as pessoas que precisam, eu não sofro. Lá sim eu sofro. E aí a mulher falou: como não sofre? Não tá sentindo sede? Não tá sentindo fome, dor? Aí a coisa ficou quieta. E logo depois retrucou: isso passa quando eu grudo em alguém. Olha, deve ter alguém grudado em mim aqui, porque eu tô com uma fome. Daqui a pouco vou ter que comer alguma coisa. Deve ter uma aqui. Eu falei: eu tô com fome, vai lá comer. Não, fica comendo, só que o espírito não engorda. Quem engorda é nós. Olha lá, arranjando desculpa, né? Ai, teu espírito que tá comendo por mim. Chama lombriga. Não, tô brincando, mas esse daqui ela falou mesmo, olha lá. Isso passa quando eu grudo em alguém. Gruda em mim não. Aí a mulher falou: mas quando a pessoa consegue tirar você, o que acontece? Você sofre mais. Porque aqui é melhor que a luz. Por quê? Lá você não tá sofrendo. Está colhendo o que você plantou. E só porque você quer algo fácil e não tem, significa que você tá sofrendo? Não, as coisas não são do seu jeito. Bom, depois de muita conversa, aquilo resolveu ir com os amigos de luz. Logo em seguida, todos entraram na minha casa. Na minha casa? Ah, então a moça que está contando o relato é a Giovana dessa história, provavelmente. Logo em seguida, todos entraram na minha casa, é isso? Cada um foi para um cômodo, enquanto o outro ficou parado ali na minha frente com as mãos esticadas. Fui sentindo uma paz tão grande e quando a pessoa terminou, ficamos sentadas uma ao lado da outra enquanto eu escutava o resto do pessoal conversando com algo invisível. Depois de 3 horas que eles ficaram ali conversando com algo que eu não via, eles voltaram e falaram tudo para mim. Bom, o resumo da história é que a Maledite fez vários trabalhos para mim. Ela começou a fazer trabalho ela já começou a fazer trabalhos no primeiro mês ou nos primeiros meses que eu estava morando aqui. Depois se aproximou de mim para conseguir pegar alguns pertences meus. E ela conseguiu pertences esses que eu nem dei falta. Ela tinha feito um trabalho para o Gabriel me agredir, mas ela não contava que ele tinha os próprios guias dele que interviam. E a Maledite ficou possessa de raiva. Inventou que eu e ela tínhamos um caso, fazendo com que o Gabriel fosse embora. Mas depois ela descobriu a verdade. Ela ou ele? Mas depois acho que ele descobriu a verdade de tudo, mas mesmo assim preferiu se manter longe. Maledite mexia com coisas que nem ela sabia o que eram. Coisas essas que deixavam ela louca. Ela achava que todo mundo tinha inveja dela e por isso fazia trabalho para todo mundo. E isso era obra de um trabalho que ela tinha feito para tirar a vida da sua própria mãe e não pagou a entidade. Por isso ela é doida. Mas mesmo assim ela continua fazendo trabalhos para as pessoas e nenhum deles ela paga. Ela pede, encomenda os trabalhos, combina o lance com a entidade e não paga. Não paga os trabalhos, fazendo com que as entidades venham em peso na casa dela. Não se sabe o motivo dela ainda estar viva, pois ela deve tanto para tanta entidade. A Maledite trabalhou sim no hospital famoso da cidade, mas foi afastada e teve seu diploma cassado, pois ela já fez atrocidades com pacientes. Uma vez ela fingiu sedar um paciente que ia fazer uma cirurgia, pois ele tinha tentado contra a própria vida.
ela não deu anestesia nele. E ele sentiu quando fizeram o corte nele, gritou de dor. E os médicos pensaram que não tinha pego a anestesia. O paciente morreu, pois ele já estava fraco demais e aquela dor foi impossível de suportar. O hospital abafou o caso e deu uma suspensão para ela, pois ela alegou que tinha esquecido, pois naquele dia tinha muitas pessoas para fazer cirurgia e tal. A família entrou com processo contra o hospital, mas em 2013 o processo foi arquivado e a família foi calada com um dinheiro qualquer. Gente, Maledite fez mais coisas que eu vou relatar só pra Ana, pois essas aqui, se não me engano, chegou a passar na televisão naquela época. Depois desse ocorrido, ela parou de vez de exercer a profissão. Gente, louca mesmo. Resumo acabado, vamos voltar para o relato. Uns 2 meses depois, voltei para minha cidade natal e descobri o motivo de quase ninguém parar no apartamento, né? Eu fui uma dessas pessoas. Eu fiquei lá 2 anos e 3 meses. Tranquei a faculdade e voltei para minha casa com apenas 27 anos. Hoje em dia vou fazer 39 anos. Me mudei para lá em 2011 e saí no começo de 2013. Bom, nunca mais voltei para essa cidade e nem quero. Oi, Ana. Bom, esse relato é da... não é nem... Esse relato é da minha tia. Inclusive, ela que escreveu, pois eu não ia saber detalhar as coisas. Hoje em dia, ela é espírita aqui na minha cidade e já contou esse relato no centro espírita que ela faz parte. Ah, que legal. Então, na verdade, ela começou contando, né? A Giovana, depois ela falou eu. Mas a Giovana é a pessoa que está contando aqui, né? Deu para entender. Que, na verdade, essa história, então, é da tia da moça que nos conta essa história. Gente, então, o que acontece com essas pessoas? Com certeza, não sei, né? Teria que fazer uma avaliação aí na pessoa, mas problemas psiquiátricos a pessoa deve ter, sabe? Já tem ali uns desvios, umas coisas, e aí cai na mão, né, de magia, de não sei o que, mistura tudo, foi uma grande porcaria na vida. Só que esse tipo de pessoa põe outras em risco. O que ela fez no hospital. E não são pessoas... São pessoas inteligentes, pessoas que se formam, pessoas que vão trabalhar em hospitais, que vão trabalhar com outras pessoas, como cuidadoras, muitas vezes. E aí, só que a pessoa é capaz de atrocidades, não é? Então, é complicado. Aí tem as que fazem assim mesmo, tem as que se metem com a magia e daí já junta toda a bola de porcaria, né? Pois é, mas assim, louca mesmo. Realmente, essa Maledite perigosa, diria até. Vamos para um próximo relato? Alguém tem mais uma história de Maledite? Manda pra gente, pode ser história curta, longa, né? Conta aí, se você conhece alguma. Mas vamos lá pro próximo relato, que é esse. Era minha amiga ou uma Maledite? O duro que assim, ó, Maledite e amiga, vocês viram já no relato anterior, em muitos outros que a gente já contou aqui, ó. Maledite, amiga, Maledite, tá sempre ali, ó. Grande parte das Maledite um dia foram amiga, ou se fizeram, ou era amiga, e aí viu que era Maledite, sabe? Comadre, essas coisas, ó, cuidado. Vamos lá. Oi, Ana, Matheus e Assombrados, me chamo Fulana, sou inscrita no canal desde 2014, desde quando surgiu o canal. Atualmente tenho 18 anos, mas a história é recente. O relato vai ser um pouquinho longo, não é muito longo não, pois eu preciso contar tudo detalhadamente. Desde já peço perdão caso haja algum erro de português e todos os nomes estão trocados. Obrigada. Bom, tudo começou no início desse ano agora, de 2023. Sim, é muito recente, porém marcante. Através de algumas discussões, acabei conhecendo a Maledite, que aqui vou chamar de... Pode chamar de Maledite mesmo, pra gente identificar já. Vou chamar de Maledite, tá bom? Dizem que as melhores amizades começam quando as duas pessoas não se batem, né?
Mas no meu caso foi muito diferente. A querida Maledite aparentava ser uma pessoa alegre, educada, de bom coração. Sempre parecem, né? Quando iniciamos a nossa amizade, eu estava adorando. Tudo eram flores. Porém, hoje sei que eu deveria ter escutado seus ex-amigos, os quais passaram por experiências não tão agradáveis com a Maledite. Eles me alertavam, olha lá, de novo, faziam e falavam de tudo um pouco para me provar que a Maledite não era quem aparentava ser. Falavam coisas do tipo, ela não é flor que se cheire não, ou então, cuidado, uma hora você vai se dar mal com ela. Como eu havia dito, o começo da nossa amizade foi incrível. Participávamos de concursos juntas, comíamos juntas na época da escola. A gente era inseparável. Aos poucos eu fui notando algumas pequenas mudanças no comportamento da minha amiga. Eu não sabia ao certo o que era, mas pelo que conhecia ali, sabia que tinha alguma coisa errada. Estava até indo tudo bem, quando num grupo de WhatsApp que a gente tinha com outros amigos, ela falou a seguinte frase, direcionada a mim. Disse assim, fulana, vai no privado que eu tenho algo para te perguntar. Eu imediatamente, como uma bela de uma curiosa, já corri e chamei ela no privado para saber o que havia acontecido. Eu jurando que era fofoca, como sempre. Mas não. Ela foi falar sobre algo que envolvia eu, ela e uma colega nossa, que vou dar o nome aqui de Letícia. Então, Maledite vai e solta o seguinte. Que história é essa que você criou um grupo para falar mal de mim e outro para falar mal da Letícia? Ana, eu juro que nessa hora eu fiquei assim, sem nem saber o que falar. Pois eu realmente não sabia do que ela estava falando. Pois sempre fui uma menina de muita paz e amor, sabe? Jamais faria algo do tipo. Perda de tempo, né? Desse boato espalhado por Maledite, ocorreu uma grande confusão entre nós três. E eu, como gosto de tudo resolvido, fui falar com a Letícia para entender melhor isso. Então Letícia me falou que a Maledite, a infeliz Maledite, foi avisar a Letícia para ter cuidado comigo, pois eu criei grupos de fofocas sobre elas. Dá para acreditar? Tentei me explicar ao máximo, enviando prints, mesmo sem ter culpa de absolutamente nada. Eu estava apenas querendo resolver a situação. Com todo esse rolo de confusão, a Letícia me falou que já não sabia mais em quem acreditar, pois nós duas tínhamos argumentos coerentes. Porém, a Maledite não tinha nenhuma prova contra mim. Após isso, ela se afastou da Letícia, provando a ela que estava mentindo. Me resolvi com a Letícia sobre o mal-entendido e somos amigas até hoje. Desse dia em diante, percebi que a Maledite vivia para criar confusão que envolvesse o meu nome. E o pior, tudo, mas literalmente tudo o que eu fazia, ela tinha que imitar. Como, por exemplo, a vez que eu pintei meu cabelo de vermelho. Ela me julgou tanto, mas tanto. Porém, umas 2 semanas depois, aparece lá bonita com o cabelo no mesmo tom que o meu. Ou era eu postando vídeos e áudios ou era o seguinte, eu postando vídeos e áudios cantando, ela rapidamente dizia que não tinha ficado legal. E simplesmente postava cantando a mesma música que eu. Gente, era até de assustar. Uns dias depois, minha mãe veio me falar que teve um sonho, que alguém da escola me matava por inveja. E me matava de uma forma cruel. E me mandou ter cuidado por onde eu ando e com quem eu ando, pois minha vida estava em risco. Uma observação aqui, minha mãe não sabia de toda essa história com a Maledite. Tá, e cá pra nós, conselho de mãe deve sim ser seguido, principalmente quando ela recebe sonhos. Eu morro de medo quando ela fala que sonhou comigo. A essa altura, eu já desconfiava do seu lado Maledite, né? Da Maledite, desconfiava da Maledite. Porém, eu não fiz nada, deixei acontecer, coisa que foi meu pior erro. Pois, num certo dia, eu ganhei um lindo colar da minha mãe. Porém, era aqueles colares de bijuteria, barato, sabe? Mas eu adorava.
E um detalhe, eu nunca tive alergia à bijuteria. Sempre me dei bem com qualquer brinquinho de R$1. Quando ela viu o meu colar, ela elogiou horrores. Perguntou onde é que eu tinha comprado, porém eu expliquei que eu ganhei. Foi um presente. Ana, eu juro, mas não deu 5 minutos. O meu pescoço começou a coçar. Muito. Fui no banheiro da escola para ver o que estava acontecendo e pasmem. Meu pescoço estava cheio de bolha e coçando e ardendo demais. Imediatamente tirei o colar. Conversei com o meu pastor da época e com algumas outras pessoas de confiança e todo mundo disse a mesma coisa. Cuidado, olho gordo, inveja e o mal te rodeiam. Após um tempo, a Maledite mal amada mudou até o nome, acredito? Diz ela que foi por motivos maiores, totalmente pessoais. Porém, a maioria das pessoas que já a conhecem acham que ela se meteu em mais uma treta séria. Como se isso não fosse o bastante, ela despejava inveja em toda a minha vida, em todas as áreas. Namoro, estudo, entre outras. Que quem sabe não fique para outros relatos. Daí por diante eu me toquei e me afastei dela, pois sabe-se lá Deus o que mais poderia me acontecer, não é? Hoje ela ainda tenta contato comigo, mas eu nem sequer olho as mensagens. Deus me livre. Foi esse o meu relato, espero que tenham gostado e queria saber a opinião de vocês a respeito. E sim, moral da história. Cuidado com as pessoas que você considera como amigos. Cobra mata abraçando. Gostei dessa. Beijos, Ana. Um beijo pra você. Gostei dessa. Cobra mata abraçando. Fica a frase de hoje. Guardem isso na memória. A cobra mata abraçando. Hein? Próximo e último relato de hoje. Bora lá. A vizinha Maledite e o preço alto que ela está pagando. Uma moça também que nos conta. Olá, Ana e família assombrada. Eu sou a fulana, mas pode me chamar de fulana? Eu tenho 39 anos, sou espiritualista e moro em algum lugar do Brasil. Todos os nomes aqui citados já estão trocados conforme o protocolo do canal. Faz 11 anos que eu mudei para esse bairro aqui que eu moro. E com o tempo fui conhecendo mais os vizinhos. E uma em específico pegou uma certa intimidade com a gente. É sobre ela que eu vou falar hoje. Ela tinha mania de trazer comidinhas pra gente. No começo, beleza. Um dia ela trouxe um pão doce. Minha mãe estava em casa e fomos comer. Minha mãe, depois que acabou de comer, passou muito mal. Achamos que o pão é que não tinha caído bem, sabe? Mas passou. Outra vez foi um pão feito em casa e foi a vez da minha tia passar mal. Pensamos, acontece, né? Mas um dia a gente estava almoçando. Eu esqueci de dizer, eu moro com a minha avó materna, com a minha tia materna, a citada acima, e a minha filha. Como disse, estávamos almoçando. Minha avó tinha feito mandioca cozida e a vizinha, a Maledite, tocou a campainha. E estava com uma vasilha cheia de torresmo. Aí a macumba pega mesmo, porque quem resiste um torresminho, gente do céu? Você fala, ai meu Deus, tem macumba, mas é torresmo, mas tem macumba, é torresmo. Ai, Deus que me proteja e come. Aí é golpe baixo, aí é golpe baixo. Pode ver, não tem comida ruim que vem com macumba, não. É lasanha, é torresmo, né? Ninguém vai mandar ali um jiló, não sei das quantas, macumba, ninguém vai comer mesmo. É bombom, chocolate. Presta atenção. Continuando. Chegou com uma vasilha cheia de torresmo. Eu ainda brinquei com ela que ela tinha adivinhado que estávamos comendo mandioca e ia cair bem o torresmo. Peguei a vasilha, agradeci e fomos comer. Depois do almoço, minha avó tem o costume de deitar um pouquinho e assim ela fez. Demorou um pouco e minha tia me chamou, pois minha avó estava muito esquisita. Ela começou a perguntar que horas ia começar a novela das 10 horas. Então eu expliquei que era 2 horas da tarde. Tava passando video show ainda na época. E ela começou a perguntar onde estava minha madrinha, irmã dela. Mas faz 15 anos que ela faleceu. Ela não estava falando nada com nada.
Ela tremia muito. Levamos ela no hospital. Ela ficou internada 2 semanas, pois lá, como é um hospital escola, eles não dão alta enquanto não acham o diagnóstico. Enquanto eles não dão alta enquanto não acham o diagnóstico e tratam, né? Fizeram todos os tipos de exames. Teve até junta médica que se reuniu ali para ver o caso. Mas os exames não davam em nada. Nada estava alterado. Até o psiquiatra passou para vê-la. Como não tinha diagnóstico, deram alta. Passou um bom tempo e fiz o aniversário da minha filha, de 8 anos. Fiz em casa mesmo. E como eu convidei alguns vizinhos, minha avó insistiu em chamar a Maledite. A Maledite deu um perfume de uma marca muito boa para minha filha. Inclusive, o presente dela foi o mais caro entre todos os convidados. No dia seguinte à festa, minha filha quis passar o perfume. Tudo normal. Até que à noite, ela não queria dormir, alegando que estava com muito medo. Eu perguntei, medo do quê? Ela disse que era do homem alto. Mas eu também vejo as coisas, né? Pois eu sou médium, assim como a minha filha. Mas eu não estava vendo nada. Dormi com ela essa noite e isso se repetiu por diversas noites. E ela passando o perfume para ir para a escola. E à noite vendo o tal do homem alto. Até que um dia, cansada, fui no terreiro com ela e pedi pro seu Zé Pilintra benzer lá, pois não aguentava mais aquele medo, aquele desespero da minha filha. A nossa senha foi chamada e sentamos na frente do seu Zé. E não precisei falar nada. Ele disse do medo, do homem, e depois falou que a minha filha tinha ganhado um presente, com um cheiro bom, e era de uma moça que morava perto da gente. E descreveu a Maledite. E também disse que a mesma pessoa que ele descreveu vinha dando comidas amaldiçoadas pra gente. Ele explicou que ela coloca a intenção ruim quando está preparando as comidas pra gente. Ela colocava a intenção ruim enquanto estava preparando a comida pra gente. Então o seu Zé pediu pra minha filha parar de usar o presente e a gente parar de aceitar a comida dela. E que eu ia saber quem era a pessoa que fez isso. E na outra semana era para levar o presente até ele para o descarte. E assim eu fiz. Minha filha parou de usar e eu levei para o seu Zé. Na mesma semana que ela parou de usar, voltou a dormir normalmente e me falou que o homem sumiu. Eu encontrei a Maledite na mesma semana e na mesma hora eu lembrei das palavras do seu Zé e me arrepiei toda. Cortei a amizade com a Maledite e ela parou de levar as coisas em casa. Mas a maldade dela não parou por aí, não. Eu tinha uma cachorra chamada Pepe. E um dia tinha soltado ela no jardim pra passear. E a Maledite passou e disse: "Nossa, como a Pepe é linda, né? A Pepe era um cruzamento de vira-lata." Ah, tá, não, peraí. Ela só disse isso, eu acho, né? "Nossa, como a Pepe é linda, né?" A Maledite passou e falou isso. Aí ela tá explicando, acho que é aqui, ó. A cachorra era um cruzamento de vira-lata, que era o pai, vira-lata, com a minha Cocker Spaniel. Spaniel, não sei. E a cachorrinha era toda rajada de preto e branco, pelo curto, e a única característica da mãe era a orelha enorme. Ana, depois desse elogio, a cachorra começou a adoecer. Não comia, estava moada e um caroço enorme apareceu nas tetinhas dela. E mesmo levando no veterinário, no dia que eu vi o caroço, o veterinário disse que era um câncer, mas estava em fase terminal, que estava por dentro dela. Demorou para aparecer e que ele não ia operar, pois a cachorra tinha idade avançada e ficamos só no paliativo mesmo. Um mês depois, o caroço estourou, ficou em carne viva. Depois, em poucos dias, ela nos deixou. Como fiquei desolada. E vai eu conversar com o seu Zé. Ele disse que aquilo era a inveja de uma pessoa. E do mesmo jeito que soube a outra vez quem era, dessa vez eu também saberia.
pois os meus guias iriam me revelar. Mas dito e feito. E adivinha quem era a autora do feito? A vizinha, Maledite. Aí peguei mais raiva ainda. Mais raiva do que eu já tinha. Eu virava a cara pra ela. A minha cachorrinha vai fazer 2 anos. Dia 18 de dezembro. Ah, não. Vai fazer 2 anos, dia 18 de dezembro, que a cachorrinha faleceu. E faz uns 2 meses que a Maledite começou a ficar doente. Ficou um tempo internada, entre idas e vindas ao hospital, não consegue comer, tá magra e teve que fazer uma raspagem na perna, pois a diabetes não deixa o ferimento da perna secar. Ficou assim, carne viva. A nossa outra vizinha, que a Maledite considera a família dela, brigou com a Maledite por causa de uma bobagem. Hoje é a irmã e o irmão que cuidam dela. Eles não têm muita paciência com a Maledite também. Ela tá cada vez mais definhando, com muitas dores na perna que nem a morfina tá ajudando. Olha, eu não desejo mal a ela, apesar dela ter mexido com a minha família e com a minha filha de 4 patas. Mas aqui se faz, aqui se paga, né? Obrigada por ler o meu relato nessa voz e entoação tão perfeitas. Imagina, obrigada por compartilhar essa história com a gente. Ei, Maledite, pra quê, gente? Pra quê? Eu não consigo entender o que uma pessoa ganha sendo ruim pros outros, sabe? Se você está começando a sentir sentimentos ruins pela outra pessoa, vai fazer terapia, alguma coisa, para você começar a olhar para você e focar no seu crescimento. As coisas vão mudar tanto, em vez de você focar no outro e como destruir o outro, e como pelo amor de Deus, que perde tempo, que perde vida, né? Você tem a chance de estar aqui, numa vida aqui, fazer as coisas, descobrir coisas, ter crescimento e não sei o que, e vai lá estragar a vida dos outros. Pelo amor de Deus. Não consigo entender. Mas é isso, né, Maledites? E aí, você? Com certeza, você já cruzou com uma Maledite na vida. E se não, eu sinto dizer, mas sempre tem, né? Sempre tem ao redor. De um jeitinho de outro, até na infância. Porque tem Maledite aí que já vem desde né? E aí? Conta pra gente a sua história de Maledite, ok? Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam do like e se for comentar que seja com respeito, ok? Um beijo e fui! Até o próximo relato.